Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado por me permitir estar aí mais uma vez juntamente com você aí no teu lar, no teu carro, na tua sala. Deus te abençoe. Obrigado por esta oportunidade que me permite estar aí junto contigo. Ou quem está acessando a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aqui para servir os amados irmãos, lhes dando algumas dicas sobre a lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição número 11, cujo título é O Discípulo de Jesus e o Serviço Cristão. Mas antes de entrar na lição, eu quero lembrar para você, tá? Se inscreva em nosso canal e ative um sininho que tem do lado, porque fazendo assim você vai receber notificação de que já foi lançado a lição, ok? Aí você não precisa se preocupar, no teu aparelho vai aparecer já uma indicação que foi lançado a lição, ok? Vamos para a lição número 11, o discípulo de Jesus e o serviço cristão. O texto áureo disse: porque eles mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Logo aqui nós já vemos algo interessante, que os irmãos de Tessalônica se converteram a Deus para servir, ok? Esse vai ser nosso ponto, onde estaremos meditando. Nossa verdade aplicada diz que todo membro do corpo de Cristo é responsável pelo desenvolvimento das diversas atividades da igreja local, visando edificação e a glória de Deus. Veja, uma coisa importantíssima aqui que temos é que todo membro da igreja, todo membro do corpo de Cristo, independente se ele tem um cargo ou não, ele é responsável pelo desenvolvimento das diversas atividades da igreja local. Todo membro deve aprender a ter iniciativas, deve aprender a tomar uma postura de que ele está ali para somar. Não precisa ninguém mandar fazer, não precisa simplesmente esperar que os outros façam, mas tomar iniciativa para a edificação da igreja e a glória de Deus. Amém? Nessa lição nós temos 3 objetivos. Primeiro, ressaltar que devemos honrar a Deus por meio do trabalho. Segundo, refletir sobre a importância de cada membro do corpo de Cristo na edificação da igreja. E terceiro, mostrar os princípios bíblicos do serviço cristão. Nosso texto de referência está em Neemias capítulo 2, 18, 4, versículo 6 e o capítulo 6, versículo 3. Nossa introdução diz: nesta lição refletiremos sobre um dos aspectos da vida do discípulo de Cristo que tem sido bastante afetado pela geração sem tempo, o comprometimento no serviço cristão, inclusive na igreja local. Meus queridos irmãos e irmãs, perceba aqui que nós estamos vivendo numa época, numa geração onde aparentemente não há tempo, né? Sempre estamos sem tempo, sempre estamos sufocados por uma série de tarefas. O que tem acontecido? Na verdade, tem surgido uma série de atividades em nossas vidas, uma série de coisas, que acabam roubando o nosso tempo. Desapercebidamente, nós começamos a fazer coisas que não somam, coisas que não ajudam ao propósito maior que temos como servos de Deus. E por consequência de nós não termos prioridades, aí falta tempo para as coisas importantes. Então, uma
dica que eu já quero dar para você, meu irmão. Se você quer ter tempo, você vai ter que fazer uma seleção das prioridades na tua vida. Veja o que é essencial, veja o que é prioritário. Corte aquelas coisas que não são prioritárias, aquelas coisas que não são importantes. O que é importante? Importante é tudo aquilo que soma para alcançar os objetivos de vida que você tem, ok? Senão, você sempre vai estar sem tempo para aquilo que é necessário. No ponto 1, temos honrar a Deus por meio do trabalho. Honrar a Deus por meio do trabalho. No primeiro subponto, a importância do trabalho. Depois, o trabalho com excelência e em seguida, servindo a Deus. Quando falamos honrar a Deus por meio do trabalho, vamos pensar, tá, que o trabalho está presente na realidade humana antes mesmo do pecado. Quando Deus formou o homem, o abençoou com a capacidade de se relacionar com Ele, e o Senhor, o nomeou como mordomo e gerente de toda a criação. Então, aqui é importante você perceber que aquele paradigma que muitas pessoas têm na cabeça de que o trabalho, é uma consequência do pecado, tá? Deixa de lado isso. Isto não é verdade bíblica. O trabalho já existe antes do pecado, e era um trabalho honroso, é um trabalho onde o homem está servindo a Deus. Deus é quem nomeia ele mordomo, Deus ele coloca aqui como gerente de toda a criação. O homem ele é o rei, que trabalha aqui neste mundo, tá? Então o homem já cuida, já lavra a terra. O homem, logo nas suas primeiras tarefas, Deus manda ele dar nome aos animais. É claro que pós-pecado o trabalho se torna penoso, tá? Isso é uma questão que é fato, tá? É fato que o trabalho, após o pecado, tá, vai ser algo penoso. Agora, isso quando entrou o pecado. Lembra você que se você já é crente em Jesus, o pecado não tem domínio sobre você. E você deve ser alguém que deve ser esperto, tá? Como assim? Veja, antes do pecado, o trabalho é algo prazeroso. Após o pecado, não é prazeroso. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, devemos orar ao Senhor, buscar orientação de Deus para Ele nos dirigir a trabalhar numa área que nós temos prazer, uma área que nos dá gosto, tá, de trabalhar. E com certeza, quando nós trabalhamos em algo que nos dá prazer, algo que gostamos de fazer, rende isto, é bem feito e nos tornamos profissionais, tá? E como profissionais, é claro, a tua remuneração vai ser melhor. Amém? 1.1, a importância do trabalho, O Criador designou a Adão um trabalho próprio para o corpo e a mente, isto é, lavrar e guardar o jardim de Deus que Deus havia preparado. Portanto, o trabalho desenvolvido pelo ser humano era feito para Deus, tá? É interessante, Deus dá um trabalho para Adão, onde ele vai ter seu exercício físico, tá? Onde o seu corpo vai ter o trabalho também, assim como a mente, isso nos diz, tá? Aqui o texto, que deve haver um equilíbrio, tá? Por mais que você trabalhe com teu corpo, um esforço físico, você deve também se preocupar em crescer no conhecimento. Ou se você trabalha mais com a leitura, com o conhecimento, com a mente, deve se preocupar também em equilibrar isso, tá, com o exercício físico, para você ter equilíbrio no teu desenvolvimento pessoal. Trabalhar com excelência. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 8, que devemos servir
ao chefe ou supervisor como ao Senhor. Todo discípulo, aliás, todo trabalho que o discípulo de Jesus faça deve ser feito como ao Senhor. Berkeley, ele disse que o trabalho deve ser executado como para mostrar a Deus. Veja só, os cristãos que têm compromisso com a palavra vão descobrir que eles podem ser excelentes trabalhadores. Eles podem ser pessoas que podem ser remuneradas muito bem, que podem conquistar o seu cargo, tá, na sua empresa, um cargo digno ou um salário digno. Por quê? Porque vão fazer um trabalho com excelência. Eles vão fazer um trabalho que seja como para mostrar a Deus, não se preocupando com a empresa simplesmente, não se preocupando com os colegas de serviço, mas preocupando em apresentar um trabalho com excelência a Deus. Então, nesse contexto, as empresas, é claro que vão querer um trabalhador que seja desta forma comprometido com aquele serviço. Então, o texto bíblico não está nos colocando somente algo por colocar. Deus se preocupa com a prosperidade dos seus santos, dos servos de Deus, mas a prosperidade não é automática. A prosperidade está quando nós tomamos uma posição de servir ao Senhor com excelência. Agora, uma pergunta: o que faz diferença? O que faz a diferença entre uma pessoa extraordinária e uma pessoa ordinária? Tá? O que faz de uma pessoa, que seja excelente, extraordinária? O que você acha, meu irmão, minha irmã? Qual a diferença entre uma pessoa extraordinária e uma pessoa ordinária? Olha só, uma palavrinha. Qual palavrinha? Extra. Toda a diferença tem 5 letras. Extra. Tá? Pessoas extraordinárias, elas, tá? Eu errei aí, Pessoas extraordinárias, elas fazem um trabalho extra. Um aluno extraordinário é aquele que faz um estudo extra. A pessoa que tem dedicação extra ou uma atenção extra. Sempre pessoas que fazem além daquilo que lhe é mandado são pessoas insubstituíveis, pessoas que fazem um trabalho extra, que sempre estão olhando além. Não são pessoas que só fazem o que lhe é mandado. Lembra da parábola do servo inútil? O que disse o Senhor a respeito do servo inútil? Jesus, na parábola, ele disse que aquele servo é inútil porque só fazia o que lhe foi mandado. Esse servo é inútil porque fez somente tudo o que lhe foi mandado. O servo que é útil, o servo extraordinário, o profissional extraordinário, ele faz além do que lhe é mandado. Então, nesta oportunidade, você está tendo dicas, tá? Para você ser alguém extraordinário. Seja uma pessoa extraordinária, um profissional extraordinário, um cristão extraordinário, seja uma pessoa extraordinária fazendo sempre o extra. Em tudo que você colocar a mão, não faça aquele trabalho, como disse alguém, meia boca, tá? Faz um trabalho extra, tá? Faz algo com capricho, ok? Aí você vai ser uma pessoa diferenciada em todo o trabalho que você fizer. Servindo a Deus, tanto Lutero quanto Calvino, ambos reformadores, sustentaram que o ser humano também cumpria sua vocação e chamado de Deus, sendo útil à sociedade por meio do seu trabalho, desfazendo assim a ideia em distinguir entre o sagrado e o secular. Olha só, pensamentos de homens, que fizeram história. Perceba que se eles fizeram história, e eles têm essa visão,
é porque você também pode fazer história seguindo esta visão. Não há diferença entre o sagrado e o secular. Faça teu trabalho, estude na tua escola e tudo que você fizer no teu dia a dia com compromisso como para servir a Deus. Cumpra o teu chamado de cristão, cumpra a tua vocação servindo, tá? Em qualquer área da sociedade. Nós devemos aprender isto. Servir a Deus não é só servir dentro das quatro paredes de uma igreja. Servir a Deus é viver como pessoas cristãs, fazendo a diferença em qualquer meio que estamos. 2. Serviço visando a edificação da igreja. Ainda há serviço a ser feito, vai ser o primeiro subtópico. Depois, aperfeiçoamento para serviço e em seguida todos devem participar. Jesus disse que a seara é grande, né? Então existe muito serviço ainda para ser feito. 2. Visando a edificação da igreja. Nesse tópico refletiremos sobre a importância da participação de cada membro do corpo de Cristo na edificação da igreja. Veja, você tem um prédio aí do lado, um prédio grande, gigante, bonito, mas lembre-se que para esse edifício estar aí edificado desta envergadura, teve muita gente trabalhando, teve muita gente envolvida, não foi uma pessoa que fez isso. Então pensa, se você quer edificar a sociedade na qual você está, você deve ser alguém que participa, você deve ser alguém ativo para chegar, tá, à edificação plena desta sociedade. 2.1 diz ainda há serviço a ser feito. No tempo da reconstrução de Jerusalém, após o cativeiro babilônico, foi fundamental a participação de todos os que estavam em Jerusalém. Enquanto estivermos debaixo do sol, sempre haverá trabalho a ser feito. Veja, meus irmãos, foi 70 anos de cativeiro, 70 anos de Jerusalém assolada, isolada, os muros estavam desfeitos, tinham sido derrubados, e precisa todo mundo participar, tá? E isto é bonito, tá? No contexto bíblico, né? Quando a Bíblia nos mostra que nos tempos de Neemias, tá? Eles tiveram, né, que cada tribo, cada família se comprometer com uma parte do muro e fazerem o seu papel, o seu trabalho. Isto é, todos precisam participar. Cada um de nós, tá, precisa ter ciência disto. Sempre há trabalho. Sempre. Se você quiser trabalho, vai ter trabalho na tua igreja. Tá? Independente de onde você congrega, sempre existe trabalho a ser feito. 2.2, aperfeiçoamento para serviço. Neemias 6,16 disse: sucedeu que, ouvindo-o a todos os nossos inimigos, temeram e abateram-se muito, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Veja, reconheceram que o nosso Deus, ou seja, aqui é uma ação divina e humana na edificação da obra de Deus. Nós percebemos que cada judeu estava comprometido com a obra, na edificação, mas as pessoas viram que Deus fizera esta obra. É muito bom quando cada um de nós tem um comprometimento com a obra de Deus, porque Deus faz que essa obra prospere de tal forma que as pessoas de fora vão dizer: realmente Deus está com esse povo, porque está prosperando onde eles estão. E dentro dessa questão do aperfeiçoamento, tá? Quando nos envolvemos, nós então
vemos que cada um podemos aperfeiçoar nossos talentos. Pessoas que não são ativas, pessoas que não se envolvem, não têm como melhorar seus talentos, tá? Principalmente a questão do relacionamento. Pessoas que não se envolvem com a obra de Deus normalmente não descobrem, tá, as bênçãos que Deus tem derramado sobre o seu povo, e isso se descobre quando há relacionamento, há envolvimento na obra de Deus. No Efésios diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, Deus deu alguns, dons especiais, deu. Tá? Agora, para que deu? Para que haja aperfeiçoamento dos santos. Então, os líderes devem focar em investir nos liderados no seu aperfeiçoamento. Para quê? Para que toda a obra de Deus possa ser edificada. Uma obra só vai ser edificada com qualidade quando os membros tiverem qualidade. E quem é responsável? Os líderes, tá? Devem trabalhar nesse treinamento, nesse aperfeiçoamento de cada santo. 2.3, todos devem participar. Cada um de nós pode participar, pois a nossa capacidade vem de Deus. Façamos o que está ao nosso alcance. Nossa participação no serviço do Senhor não fica desapercebido. Olha só, Jesus disse em Mateus 10:42, e se alguém der, mesmo que seja, olha só, mesmo que seja apenas um copo d'água fria, olha o que Jesus disse: eu lhes, o que? Asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha, meu irmão, minha irmã, tá? Quando nós participamos da obra de Deus, não é desapercebido por Deus. Deus sempre vai te abençoar de alguma maneira, pelo fato de você ser alguém que toma iniciativas, alguém que é comprometido, alguém que participa. E uma coisa que Paulo aos Coríntios 3:5 diz, que a nossa capacidade vem de Deus. Tenho certeza absoluta que no ventre da tua mãe, Deus já preparou você, tá? Deus já criou você com um propósito, para que de alguma maneira você sirva ao Senhor. Então pense, tá? Na mínima coisa que Jesus dá um exemplo aqui de servir um copo d'água fria, tem galardão. Agora vamos para o ponto 3, onde nos diz princípios bíblicos do serviço cristão. Primeiro ponto, servir de acordo com a palavra de Deus. Depois, exemplo dos Tessalonicenses, e aproveitando as oportunidades. Princípios bíblicos do serviço cristão. Como em todos os aspectos da vida do discípulo de Cristo, também no serviço cristão precisamos agir de acordo com os princípios bíblicos. É necessário que tudo seja feito com ordem e decência, ou seja, com reverência também e piedade. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho, tá? Primeiro, é importante entender que o cristão deve agir de acordo com os princípios bíblicos. O que são princípios? Princípios são leis que regem, tá, algo, e que isto não depende de circunstâncias. Um exemplo seria, em nível, nível terreno, vamos dizer, um princípio é a lei da gravidade. Se você joga uma maçã ou qualquer objeto, para cima, esse objeto vai cair em tua mão. Por quê? É a lei da gravidade, é um princípio. E esta lei, ela funciona aqui no Brasil, funciona no Japão, funciona nos Estados Unidos, em Canadá, em Peru, em qualquer lugar a lei da gravidade funciona.
Qualquer pessoa, né, que pular de um prédio, né, achando que a lei da gravidade não é para ela, vai morrer. Então, quando nós tentamos quebrar as leis, nós é que ficamos quebrados. Quando tentamos quebrar os princípios bíblicos, nós é que ficamos quebrados. Por isso é importante nós servirmos sendo direcionados pelos princípios bíblicos, tá? Existe uma ordem, existe uma sequência, existe regras, tá? Que eu devo atentar no serviço cristão. Servir de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver alguns princípios. Um princípio aí não deve ser um esforço para a salvação. Primeira questão. Se eu sirvo a Deus, eu estou servindo não para ser salvo, ok? Eu não vou me esforçar, né, simplesmente para fazer algo a Deus para ver se eu conquisto a salvação. Não, nós já somos salvos. O autor Paulo aos Efésios diz que nós já fomos feitos, né, salvos para as boas obras. Se nós fazemos boas obras com essência, justamente é porque somos salvos. Nenhum cristão deve pensar que por algo que ele está fazendo, está servindo a Deus, tá, vai ganhar a salvação. Não, você já é salvo, ok? Segunda questão, não confundir o servir ao Senhor com o nosso relacionamento com Ele. Olha só, servir ao Senhor é uma coisa, ter relacionamento é outra coisa, tá? Como disse alguém, não podemos dar, né, muito tempo, tá? Nós não podemos gastar muito tempo em cuidar do jardim do Senhor e não ter relacionamento com o Senhor. Você percebeu o que estou dizendo? Não confunda o teu serviço com o relacionamento. Eu tenho que ter obras, eu tenho que servir, sim Senhor, tenho que servir, mas sobretudo eu tenho que ter um relacionamento com Deus, ok? Eu tenho que conversar com Deus. Aliás, o meu diálogo vem em primeira instância. Quando eu converso com Deus, quando adoro a Ele, aí essa parte não é tomada. Tá? Essa parte do meu relacionamento com Deus edifica, me fortifica para fazer um bom serviço para o Senhor. Questão 3, precisa ser conforme o Senhor nos orienta biblicamente. É interessante porque às vezes nós temos iniciativas, temos intenções boas, mas não seguimos a orientação de Deus. E o problema está aí. Não conta a minha intenção simplesmente, não conta simplesmente a minha boa vontade, tá? Cuidado com isso. Esse texto de 1 Crônicas 15, 13 ao 15, nos mostra aquele caso quando o povo de Deus, né, tentou carregar a arca, tá? Mas não conforme Deus orientara, e não foram bem-sucedidos. Então, em qualquer trabalho, tá? Em qualquer aspecto da tua vida, veja primeiro qual é a orientação de Deus. Leia a Bíblia, procure a orientação bíblica, ore ao Senhor. Você tem uma boa intenção? Amém, parabéns pela boa intenção. Mas veja se isto está conforme a palavra de Deus, tá? Não vá nessa motivação simplesmente. 3.2, exemplo dos Tessalonicenses. O texto bíblico de 1 Tessalonicenses 1:9 diz que os discípulos se converteram a Deus para o servir. E eles serviam a Deus mesmo num contexto de muita tribulação. As circunstâncias ao nosso redor não devem nos impedir de realizar o serviço cristão. Primeiro ponto que eu quero que você perceba é que eles se converteram a Deus para o servir. Sempre, tá? Quando nós deixamos de fazer uma coisa, nós não podemos ficar parados. Nós deixamos de fazer algo para nos dedicar a algo, tá? Então, paramos de servir ao diabo,
para servir a Deus. Paramos de servir ao pecado para servir a Deus. Paramos de oferecer os nossos corpos como instrumentos de pecado para oferecer o nosso corpo como instrumentos de justiça. Tá? Então, converter-se é isso. Tá? É você parar de fazer uma coisa e se dedicar a algo. Tá? E essa questão de 1 Tessalonicenses 1,9 diz que o povo de Deus, lá eles viviam em tribulação, tá? Aliás, Tessalonicenses 1,6, né? O povo lá não estava tranquilo, mas não é questão de estar tranquilo ou não, é questão de querer servir a Deus. As circunstâncias ao nosso redor não devem nos impedir de realizar o serviço cristão. Aliás, no meio das tribulações é que nós crescemos. Tá? Se eu quero servir a Deus, tá? Independente das situações, eu vou servi-lo. Tá? É esse o compromisso que Deus quer, tá? Para que nós façamos a diferença. 3.3, aproveitando as oportunidades. Encontramos na palavra de Deus exortações para não desprezarmos o dom e para despertarmos o dom de Deus em nós. O Senhor nos concedeu o dom para usá-lo. Veja, Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há em ti, aquilo que foi te dado por imposição de mãos. Então Deus nos deu um dom, amém. O dom é o que? É uma semente. A semente dá fruto quando o plantamos. Você pode ter o melhor dom, o maior dom, mas se você não planta essa semente, se você não usa esse dom, tá? Se você não se dispõe, tá? A estar sempre como um vaso para ser usado por Deus, este dom não vai trazer nenhuma edificação para você. Aliás, vai trazer problemas. Tá? Por quê? Porque Deus vai cobrar. Se Deus nos deu o dom, é para que nós usemos. Aqueles que não usam os dons que Deus lhes deu, estão sendo negligentes com a tarefa que eles deveriam estar fazendo. Tá? E o Senhor, diz a palavra de Deus, que há de requerer, tá, de cada um de nós o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. Então plante a sua semente, use seu talento. Aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos proporcionado enquanto há tempo. Olha só, nós colocamos aí uma imagem, tempo e dinheiro. Tá? Quando eu coloquei dinheiro, não estou querendo dizer só você pensar nos valores monetários, mas que o tempo é precioso. Às vezes as pessoas ficam deixando para depois. Eu tenho um plano, eu vou fazer. Olha, amanhã eu faço. Não, a partir de domingo, a partir de amanhã, a partir do mês que vem. Olha, o tempo está passando. Você simplesmente está tendo prejuízo. E uma coisa que eu estimo, uma palavra do meu pastor saudoso, de saudosa memória, pastor Benício da Conceição Araújo, ele sempre dizia que um segundo que se passa é um milagre que não se repete. Então, aproveita a oportunidade vem, a oportunidade vai. Do jeitinho que as oportunidades vêm, elas vão embora. Então você precisa usar teus dons, teus talentos com toda a dedicação, com todo o teu extra. Assim Deus será glorificado em tua vida. Concluindo, o serviço cristão é oportunidade para o discípulo de Cristo expressar gratidão a Deus por ter sido alcançado pela obra divina da redenção. Não é pagamento, mas atitude de amor, reconhecimento, consagração a Deus por tudo que Ele tem feito pelos seus. Veja, servir a Deus é uma oportunidade preciosa. Servir a Deus é uma expressão de gratidão a Deus. Muitas pessoas não captaram esta ideia. Para muitos, servir a Deus, ter compromisso com Deus, é algo pesaroso. É como se fosse um trabalho pesado. E não é. Tá? Servir a Deus
nada mais é a gente desfrutar desse maravilhoso plano que Deus está tendo de edificar a sua igreja, sermos participantes desse grande empreendimento de Deus. Servir, né, é reconhecer o nosso papel diante de Deus, é consagrar tudo que somos a Ele. Amém? Deus te abençoe. Para concluir, nós ressaltamos que devemos honrar a Deus por meio do trabalho. Depois refletimos sobre a importância de cada membro do corpo de Cristo na edificação da igreja e mostramos os princípios bíblicos do serviço cristão. Meu irmão, Deus te abençoe. Tenha uma excelente escola bíblica dominical, tá? Você tem aí embaixo um link, tá? Que você tem uma palavra aí embaixo, né? Diz assim, mostrar mais. Você clica, vai aparecer o link desse PowerPoint, tá? É só você abrir lá e pode baixar esse PowerPoint e pode usar na tua igreja, está livre para ser usado por você, ok? Deus te abençoe. Sim, não esqueça, inscreva-se, deixe seu like, deixe sua curtida aí, tá? Inscreva-se no nosso canal e divulgue, compartilhe com quem você quiser para que as pessoas sejam edificadas. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Uma boa EBD.